Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Santo, Deus amado, Deus querido, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nesse momento, Pai, me ponho na Tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pedindo, Pai, que o Senhor nos sustente, nos renove, nos abençoe, pois carecemos de Ti, Senhor. Pai, eu entendo que estamos vivenciando um tempo onde o Senhor tem nos chamado a uma vida de comunhão, de santidade, uma vida de plena comunhão contigo. E hoje, Senhor, ali na tua casa, eu quero me lembro que o Senhor trouxe à minha memória a palavra de Salmo 32, 5, que o salmista Davi vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não mais ocultei. Confessei ao Senhor, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sabe, Deus, às vezes, como eu disse ali na tua casa, na tarde da bênção, no círculo de oração, às vezes nós pedimos perdão a Ti assim, por pedir. Mas esquecemos que os nossos pecados, eles têm nome, endereço, CPF, RG, CEP. Nosso pecado, meu Pai, ele precisa ser confessado com a intenção, com tudo como ele foi praticado. Senão, meu Pai, não é confissão, é palavras lançadas ao léu. O Davi primeiro confessou, ele não ocultou. Depois ele testemunhou, porque ele disse. E aqui disse significa um reconhecimento. E ele testemunhou que o Senhor perdoou as suas iniquidades e os seus pecados. Então, meu Pai, confessar é não encobrir. Pecado tem que ser confessado e abandonado, não encoberto. Encobrir significa que não houve arrependimento e que a qualquer momento aquele pecado pode ser novamente praticado. Pecado confessado e não encoberto, esse sim vira testemunho. São aqueles pecados que a gente vê muitos dos teus filhos testemunhar: eu fui drogado, eu fui isso, eu fui aquilo, e me arrependi, pedi perdão, e hoje sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vira testemunho. Eu fui isso, eu fui aquilo. A tua casa está cheia de ex tudo. Mas lamentavelmente ainda tem também muita gente praticando, dizendo que se arrependeu, mas ocultando. Então, se oculta, não houve arrependimento. Davi não.
Ele reconheceu que o seu pecado tinha sido praticado por maldade. Ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Que nome daríamos a um ato de matar o melhor amigo para ficar com a mulher dele, se não uma maldade? Um requinte de crueldade, de maldade. E Davi reconheceu que ele foi mau. Por isso o Senhor o perdoou. Porque o Senhor só perdoa quando nós reconhecemos que pecamos, que erramos, que debochamos, que mentimos, que caluniamos, que ofendemos. Sim, é esses que o Senhor perdoa. É esse tipo de confissão que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios, Pai. Há pessoas que pecam e querem ficar camufladas. Pensam que o Senhor não está vendo os seus pecados. E é importante, Pai, entendermos que pecado, para ser perdoado, precisa ser confessado. O motivo pelo qual nós pecamos precisa ser declarado. Precisa ser confessado detalhadamente e relatado na íntegra. E aqui Davi relata e confirma que pecou por maldade. O que tem nos levado a pecar? Precisamos confessar a Ti, meu Pai, os nossos pecados e o porquê pecamos, Senhor. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja e a igreja está brincando de santo, de santidade, quando estão cheios de pecados não confessados, não arrependidos, ou se dizem arrependido, não é de coração, porque não estão sendo detalhados, é boca para fora. E eu repito, Davi pecou por maldade e ele confessou: pequei por maldade, por iniquidade. Davi poderia enfeitar o seu pecado ali. Ele poderia agir como Adão e Eva agiu no paraíso e jogar a culpa na serpente. Ele poderia dizer: Senhor, pequei por fraqueza. Senhor, eu pequei porque fui seduzido. Senhor, eu pequei porque a carne é fraca. Senhor, eu pequei porque sou humano. Senhor, eu pequei, aleluia, por um ato impensado. Ah, Pai, não, me perdoa. Sabe por que eu pequei? Porque eu estava cansado. São muitas lutas que eu enfrentei. Foi excesso de luta nas guerras. Eu acabei surtando e pequei. Foi um surto. Ou quem sabe, eu fui fraco. Deus, Davi poderia ter dado 1001 desculpa, mas ele escolhe falar a verdade. Por isso ele é o homem segundo o teu coração. Porque para ti não se mente, não se tenta barganhar e enganar o Senhor. E ele diz: pequei por maldade. Eu quero ver, meu Pai, crentes corajosos serem levantados, para poder, meu Pai, abrirem a boca e falar contigo os seus pecados, nome por nome. Eu pequei porque falta caráter em mim. Eu pequei porque a minha índole ainda é má. Eu pequei porque não tenho vergonha na cara. Eu pequei porque eu gosto de fazer fofoca da vida dos outros e eu faço por prazer porque gosto. Eu pequei porque eu sou mentirosa, mentiroso. Tem que falar a verdade, é desse jeito que se pede perdão de um pecado. Esse papo, essa balela de pequei porque sou fraco, sou humano, não chega, não passa nem do teto da casa, da igreja.
É tempo de rasgar as vestes, como fazia o povo judeu, bater no peito e gritar pela tua misericórdia e pedir: Pai, eu pequei por maldade. Como fez o teu servo Davi, aleluia. E há muitas pessoas pecando por motivos diversos. Pensamentos, palavras, ações. E precisamos, meu Deus, ser claros e específicos ao confessar a Ti os nossos pecados. Repito, repito e repito. Declarar a Ti o motivo. O motivo. Aqueles que pecam por natureza fraca, se estão fracos é porque precisa buscar mais a tua palavra. Aqueles que pecam por dependência química, se o motivo for esse, precisa de ajuda. Como um processo de desintoxicação. Não é pecado buscar ajuda da medicina, pedir ajuda. Pecado é colocar a culpa, a desculpa do pecado na dependência química e não fazer nada para mudar isso. Continuar pecando. Se peca, meu Pai, porque por influências demoníacas, então é preciso confessar e o caminho para essas pessoas é aceitar que precisa de libertação. Porque tem pessoas pecando e não aceitam que precisa de libertação, acham que já estão libertas. Estão cheias de influências demoníacas e julgando-se liberta. Enquanto elas não aceitarem que precisam ser libertas e confessar: Senhor, eu sou influenciada pelo inimigo, eu quero me libertar disso, elas não conseguirão se libertar. Seja membro, seja obreiro, se não aceitar que precisa ser liberto, vai viver uma vida inteira sob a influência de Satanás, pensando que são libertas, mas na verdade são prisioneiras das influências de Satanás. E continuarão no engano, na mentira, no pecado. Tem pessoas pecando por covardia, e por que não dizer: Pai, peco porque sou covarde? E para essas pessoas, meu Pai, falta iniciativa, falta mudança de veste. Ou seja, meu Pai, aceitar que são covardes e que os covardes não herdarão o reino dos céus, como vai dizer a tua palavra, e escolher confessar o pecado detalhadamente e parar de praticá-lo. A tua palavra vai dizer em Apocalipse 21, 8, porém, quanto os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde permanentemente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Pai, aqui a tua palavra é clara, que a covardia, o covarde não herdará o teu reino. E covardes são aquelas pessoas que não assumem suas intenções, suas atitudes, seus erros. Elas agridem, elas ofendem, elas são pessoas que não reconhecem os seus erros, se acovardam, se escondem atrás de uma falsa ideia de serem libertos e salvos e convertidos, mas são convencidos e não são corajosos o bastante para assumir isso.
Usam as suas forças de influência algumas vezes para prejudicar outras pessoas. Davi usou a sua influência para mandar matar o seu próprio amigo, para deitar com a mulher do seu amigo. Houve ali covardia, e covardia é maldade. O covarde, algumas vezes, age em bando, sabendo que as suas atitudes não vai ser arrependida. Eles não dizem diretamente o que pensam, mas eles ficam fazendo insinuação maldosa, porque o covarde é maldoso. O covarde é uma pessoa sem força moral, fraca, sem personalidade, sem senso de justiça. Pessoa covarde também costuma ser manipuladora, formadores de panelinhas. A pior forma da covardia é aquele que testa a sua força na fraqueza dos outros. Vê que o irmão está pecando e diz: não falei? Eu tinha razão. Tenho prazer em ver alguém cair só para dizer que tinha razão. Mas quando quer ter razão em cima de alguma coisa, busca um monte de aliado para ser do seu lado. Isso é covardia, com a parte inocente. Meu Deus, há também aqueles que pecam por instinto mau, má índole, precisa se libertar, por medo, meu Pai. Aqueles que pecam por medo de uma vida sem pecado. E isso é comodismo. Aqueles que pecam por dependência. Elas já estão acostumadas com aquele pecado e não querem sair daquela rotina. Isso é falta de fé, de confiança em Deus, de uma vida transformada, falta de nascer de novo. Sabemos que tem também aqueles que pecam por descuido. E isso é falta de comunhão, porque se estiverem em comunhão não vão ter o descuido. Pecam por força do hábito. Aqueles que falam palavrões, que precisam se voltar mais a ti e fugir da aparência do mal. Por influência dos outros, que são aqueles chamados Maria vai com as outras. Se fulano faz, eu faço também. Se ele pode, eu também posso. Pessoas que pecam por ociosidade, a gente vai entender que mente vazia é oficina de Satanás. Isso não é um versículo bíblico, mas é uma verdade, uma frase verdadeira. Porque onde não está preenchido por Deus, o diabo toma posse. Também há os pecados por teimosia. Pessoas com problemas de autoridades e que acham que só elas são certas, espíritos jezebélicos. Meu Pai, é aqueles que pecam por pirraça com outra pessoa. Pessoas que só querem ter razão o tempo todo. Ah, meu Pai, aqueles que pecam por pura falta de temor a Ti, porque ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, porque o dia que tiverem, Te temerão. Aqueles que pecam por falta de força de vontade, não querem se esforçar, gostam de pecar. Sabemos que tem aqueles que também pecam por traumas, pessoas que são sofridas e trazem da infância cargas emocionais que as levam às vezes por um reflexo pecar. Uma palavra que ouve ativa a chave do trauma e reage pecando. Essas precisam de ajuda emocional e tratamento espiritual, buscando os frutos do Espírito Santo, principalmente domínio próprio e mansidão. Aos que pecam por inocência,
Para esses, o Senhor diz que ninguém será cobrado pelo tempo da ignorância. Essas pessoas precisam ser esclarecidas e pronto, automaticamente fugirão do pecado. Mas há também os que pecam por falta de humildade. Pessoas que se julgam importantes, superiores demais para serem chamadas a atenção. Acha que seus pecados são considerados por Deus pequenos, diante de tantas coisas boas que elas fazem, sem se lembrar de que a frase vai dizer que de boa intenção o inferno está cheio, e boa intenção não apaga pecado de ninguém. Boa ação não apaga pecado de ninguém. Há também o pecado da soberba. Pessoas que se julgam superiores às outras. Também, quando a palavra do Senhor vai ensinar que são os humilhados que serão exaltados. Elas querem fazer impor as suas vontades, algumas vezes até ousando dizer que é a vontade do Senhor. E todos estão errando, só elas que são as certas. A multidão erra, mas ela é a única certa. Essas pessoas pecam por soberba. Há pecados por coração de pedra. E uma referência bíblica é o pecador Saulo, que perseguia, meu Deus, a verdade. Assim são os pecadores, meu Pai, de coração de pedra. Querem que prevaleça as suas supostas verdades, contradizendo, distorcendo a Bíblia. Ouve a palavra, mas distorce de tudo que ouve. Mas a tua palavra vai dizer que se confessarmos e detalharmos o nosso pecado, o Senhor perdoa. O Senhor ajuda, porque o Senhor é pronto em perdoar. Mas não podemos tentar nem pensar em barganhar contigo, porque o Senhor não se agrada em nada quando tentamos dar uma de santinhos, de vítimas, quando jogamos a culpa na serpente, quando a culpa também é nossa. Se somos culpados pelos nossos pecados, há necessidade de confessarmos e detalharmos a Ti. Como Davi fez, pequei por maldade. Um exemplo, senti ódio porque fui roubado, mas era para ter perdoado. Mas se você foi roubado, será que você já parou para pensar se algum dia você também nunca roubou? Eu pequei porque xinguei. Mas será que já paramos para pensar se nós nunca ofendemos o próximo também algum dia? Eu pequei porque ofendi. A Bíblia vai dizer que à medida que nós medirmos, seremos medidos. Se ofendemos alguém, um dia seremos também. Precisamos estar atento a cada gesto, a cada ato, a cada comportamento, porque tudo que fizermos virá contra nós mesmos. Tem gente que fala, mas eu fiquei brava, eu xinguei porque fizeram fofoca de mim. Será que nunca fizemos fofoca de ninguém na nossa vida e não estamos colhendo pelo que fizemos? Antes, meu Pai, de nos revoltarmos, devemos parar, fazer uma retrospectiva da nossa vida e pensar se aquilo que estamos passando não é colheita de tudo aquilo que um dia também já fizemos. O Senhor é pronto em perdoar corações sinceros e completamente arrependidos. E quem está arrependido confessa o pecado e detalha. Confessa o pecado e por que pecou. E o mais importante, abandona o pecado e busca seguir aquele que o perdoou. Aleluia. Sabemos que tem muitos falsos inocentes dizendo, não sei,
porque quando eu vi eu já tinha pecado. Pai, isso não é verdade. Porque o pecado primeiro ele nasce na mente e no coração para depois ele vir a se consumar. E quem age assim não deve nem esperar o teu perdão. Com essas mentiras, com essas desculpas, que acaba se tornando em outro pecado, e o pecado vai se tornando numa bola de neve. E ao invés de ser perdoado, só aumentará cada vez mais a sua culpa e o seu erro. Por isso a tua palavra vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Somente no arrependimento, confissão, dar nome, detalhar, nós seremos capazes de nos converter de fato a Ti. Aí sim, os nossos pecados serão cancelados. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando e pode pegar muitos de surpresa. E Marcos 13:32 vai dizer: quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, nem Jesus sabe, senão somente Deus. E se for agora? E se essa for a hora? E nós ainda não confessamos os nossos pecados? Que esta oração fique de despertamento para o teu povo nesta noite. Toma todos os pedidos de oração nas tuas mãos, toma a Neia, toma a filha dela, a gravidez da filha dela. Senhor, esteja nesse tempo palestrando com ela, tudo que ela passou, tudo que ela se permitiu passar, e que ela possa, meu Deus, se consertar contigo para que o Senhor possa reescrever a história dela. Conforta o coração dessa mãe que está sempre, meu Pai, afadigada, preocupada, e entendo ela como mãe. Qual mãe não estaria? Abençoe a Neia, Pai. Fortaleça ela, a filha, a família, o esposo. Peleja as causas da tua filha e que este ano seja o ano da vitória na vida dela, em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, colocando todos os pedidos também, o doutor Mauro Peralta, a sua esposa, meu Pai, doutora Célia, Senhor, que está com Covid-19 internada. Cura, Pai, cura. O Senhor é Deus que cura, o Senhor já mostrou que é na vida do teu filho, seja na vida da esposa dele, cura lá, meu Pai. Faz um teu sobrenatural acontecer, para que o teu nome seja glorificado. É para a honra e glória do teu nome, Pai. Todos os outros pedidos, todas as pessoas que estão com Covid-19, nos foram solicitado pedido de oração, cura, Pai. Eu tenho visto tanta gente ser curada, no início ninguém era. Agora, meu Pai, a cura está chegando, eu creio que o Senhor pode curar. Cura, meu Deus, é o Senhor agindo, é o Senhor agindo. Continue trabalhando a cura, meu Pai, dessa Covid. E protegendo aqueles que não pegaram, não deixando pegar, meu Pai. Protegendo, 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 Pai, em nome de Jesus. Toma a igreja, meu Pai, os teus obreiros, os membros, teus filhos e tuas filhas. Que todos possam, meu Pai, ouvir esta oração e serem edificados. Porque sabemos, não tem jeito, já é da natureza, já é um pecado que teus filhos carregam mesmo, aqueles que não ouvem a oração, de ignorarem as autoridades constituídas e ignorarem as orações que deveriam ser prioridade em suas vidas. E quanto a esses, tenha misericórdia, coloca nas tuas mãos. E que o Senhor conceda a eles uma oportunidade de consertarem isso antes que o Senhor volte. Isso e todos os seus pecados, todos os seus erros, a cada um de nós. Eu coloco todos os pedidos da missionária Cida, da pastora Nícia, de todos do grupo nas tuas mãos, Pai. E eu oro no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Pai, que o Senhor prepare todas as coisas para a consagração, para a ceia, para as ordenações que teremos na tua casa no domingo. Prepare teus filhos que serão ordenados. Capacite-os, proteja, porque o inimigo tenta se levantar, minar o coração, a mente. Joga por terra, Pai, joga por terra toda a tentativa do inimigo. Brinda teu filho e tua filha que serão ungidos neste domingo, e a minha vida também. Eu coloco todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo seja na tua casa, na tua família, na tua vida, até a volta de Jesus. E todos digam amém, 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 amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.